Olá, bom dia. Você está no curso de Prática Jurídica Trabalhista da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. E a nossa aula de hoje, unidade 3, vai tratar da petição inicial trabalhista. Vem comigo. Retornamos então para mais um vídeo, a continuação sobre a nossa série de vídeos aí de petição inicial trabalhista. E podemos passar para o próximo pedido aí, que é o pedido relativo ao aviso prévio. O aviso prévio, ele costuma ser dividido em duas categorias, duas classes, A primeira não vai ter tanta repercussão assim no processo do trabalho, que é o aviso prévio trabalhado. O aviso prévio trabalhado. Em contraposição ao aviso prévio trabalhado, vamos ter aí o aviso prévio indenizado, esse sim, muito importante, para levar aí como pedido, muito corriqueiro esse pedido do aviso prévio indenizado no judiciário trabalhista. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte: o Instituto do Aviso Prévio, ele é uma prerrogativa que assiste a qualquer das partes, então o empregador também tem direito ao aviso prévio, É uma prerrogativa que uma das partes tem o dever de informar a parte adversa que não deseja mais prosseguir com o contrato de emprego. Então, qualquer das partes na relação de emprego tem a obrigação de informar a parte do polo oposto aí, que não pretende mais prosseguir naquele contrato de emprego e que, portanto, pretende sair do emprego. E esse aviso de saída do emprego, esse aviso da terminação do contrato de emprego tem que ser dado com antecedência mínima prevista em lei. O que acontece no caso do aviso prévio trabalhado? No caso do aviso prévio trabalhado é a situação em que tudo ocorre regularmente. O empregador, no caso aqui não empregador, vamos levar em conta aqui só o caso do empregado, já que estamos tratando de reclamação trabalhista, de situação que o empregado leva isso para o judiciário. Então, se o empregado será dispensado da empresa, do estabelecimento, do seu vínculo de emprego, o empregador tem que avisar esse empregado com antecedência. Ele avisa esse empregado com antecedência, o empregado trabalha o último período, os últimos dias da relação de emprego, ele trabalha sabendo que ao final daquele período será dispensado, e no final do período em que ele trabalhou vai receber os valores devidos e fim de conversa. Então, nesse caso do aviso prévio trabalhado, o empregado vai elaborar normalmente, tem aí uma pequena redução legal aí em número de dias ou em número de horas trabalhadas diárias nesse período do aviso, mas o empregado tem direito a trabalhar, tem o direito a trabalhar em jornada reduzida ou em quantidade de dias reduzida aí para procurar outro emprego. E nesse período em que o empregado está pré-avisado da extinção do contrato de emprego, esse período aí é chamado de aviso prévio trabalhado. Então, aviso prévio trabalhado é aquela circunstância em que o empregador cumpriu o seu dever de pré-avisar o empregado e a relação de emprego transcorre normalmente com pagamento de salário normal, com essa diferenciação aí da redução de dias ou de horários, de jornada, mas o fato é que a relação de emprego persiste, perdura até o final daquele prazo que foi assinalado. Então, esse aviso prévio trabalhado, em tese, ele não nos desperta mais questões quando encaradas sob a ótica processual. Então, processualmente não é tão relevante conhecer a dinâmica do aviso prévio trabalhado. Agora, o aviso prévio indenizado repercute bastante. E repercute bastante por quê? Porque o aviso prévio indenizado, ele gera uma circunstância curiosa que é a contagem de um tempo de serviço que é fictício. Fictício. O empregador tem a obrigação de informar o empregado a sua intenção de dispensá-lo. Se o empregador cumpre essa obrigação da maneira adequada, ele vai comunicar com a antecedência necessária. O empregado vai trabalhar esse último período já sabendo que vai ser dispensado, mas vai trabalhar e vai receber normalmente. Agora, quando o empregador diz, olha, você está fora, em determinado dia, você está fora, está dispensado. Então, quando o
houver a dispensa do empregado sem pré-aviso, ou se o caso, o pré-aviso não foi observado, o próprio empregador, né, assinalou o prazo para encerramento do contrato. Daqui a tantos dias você vai estar dispensado. E o próprio empregador resolve dispensar o camarada antes, resolve dispensar o empregado antes desse prazo que ele assinalou, também estamos aí diante do caso do aviso prévio indenizado. Então, o aviso prévio indenizado é aquela circunstância, a verba, né, que decorre da circunstância segundo a qual o empregador não cumpriu a obrigação de avisar com antecedência necessária da dispensa do empregado. Então, o aviso prévio indenizado ele gera as seguintes consequências. Ele gera a contagem de tempo de serviço fictício. Então, esse empregado que foi dispensado sem pré-aviso terá direito a contar todo o período de aviso como se estivesse trabalhando. Essa anotação, inclusive, essa informação constará na carteira de trabalho. E também terá direito a receber, né, como indenização, daí o nome aviso prévio indenizado, ele terá direito a ser indenizado desse período de serviço fictício que ele teria direito. Então, vamos imaginar o seguinte, imagine que o empregado tem direito a ser pré-avisado com 45 dias de antecedência da dispensa. Então, o empregador, a contar do dia X, ele só pode dispensar o empregado, né, no dia X mais 45, só pode dispensar o empregado ao final do 45º dia. Então, esse empregador, ele cumpriu aí a sua obrigação, né? O aviso prévio foi trabalhado porque ele cumpriu a obrigação de pré-avisar com 45 dias de antecedência. Agora, se o empregador não cumpre essa obrigação, o empregado vai ter direito a contar 45 dias de serviço a mais do que a data do último dia efetivamente trabalhado e vai ter direito também a receber como indenização, daí o nome aviso prévio indenizado, ele vai ter direito a receber como indenização o valor da remuneração do salário, o valor do salário que seria devido se ele estivesse no aviso prévio trabalhado, que seria devido se o empregador tivesse cumprido a obrigação do aviso prévio. Então, se o empregador dispensa hoje, mas deveria dispensá-lo somente daqui a 45 dias, o empregado vai ter direito a contar 45 dias a mais de serviço, o salário dos 45 dias daí correspondentes. Então, esse direito de ser pré-avisado sob pena de se pagar aviso prévio indenizado, esse direito é muito corriqueiro na reclamação trabalhista. Então, um dos pedidos mais formulados na reclamação trabalhista é o pedido relativo ao aviso prévio indenizado. O empregador dispensa, não dá o aviso, né, previamente, e então o empregado tem que reclamar no judiciário. É claro, é possível que se pague isso na rescisão. Se pagar na rescisão, ótimo, não precisamos levar essa questão para a justiça. Mas, muito corriqueiro, no entanto, que não se pague na rescisão também. E aí o empregado acaba levando isso para a justiça, reclamando lá na justiça o aviso prévio indenizado. E esse período do aviso prévio vai corresponder aí ao quê? Esse período é o seguinte, de acordo com a Constituição, o mínimo, o aviso prévio mínimo, deveria ser de 30 dias. A CLT tem um artigo que disciplinava, né, agora já não vale mais essa modalidade, disciplinava que o aviso poderia ser de 8 ou de 30 dias, dependendo do caso. A parte de 8 dias já foi, né, há muito tempo, porque a Constituição assegura o mínimo de 30 dias. Só que a Constituição estabelece também um aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Ou seja, quanto mais tempo se trabalha na empresa, maior é a antecedência com a qual o empregador precisa avisar o empregado da dispensa. Esse aviso prévio proporcional ficou durante muito tempo dependendo de regulamentação, né, infraconstitucional. Até que em 2011 veio a lei, né, a lei que regulamentou o aviso prévio proporcional. E essa lei, a Lei 12.506 de 2011, ela acabou apontando o seguinte, ela acabou apontando que o empregado vai ter direito ao mínimo de 30 dias de aviso prévio, e esses 30 dias mínimos, né, serão acrescidos de 3 dias por ano completo de serviço, mais 3 dias por ano completo de serviço. Então, o empregado que tem até um ano de casa, até um ano de empresa, ele tem que ser pré-avisado da dispensa com 30 dias de antecedência. Se não for avisado, o aviso prévio indenizado correspondente será de mais 30 dias de tempo de serviço e mais 30 dias de salário. Se o empregado, né, a partir daí, a cada ano completo que ele tiver, mais 3 dias
nessa contagem, né? Até o máximo de 90 dias. Até o máximo de 90 dias. Então, o empregado que ultrapassar 20 anos de serviço, aí, ele vai ter 30 mais 60, 90 é o máximo que ele pode ter de aviso prévio, de antecedência no prazo do aviso prévio, 90 dias. Então, o empregado com mais de 20 anos de empresa, ele vai ter 90 dias de aviso prévio. E daí por diante, sempre será 90 dias. 25 anos, 30 anos, o aviso prévio, a antecedência sempre será de 90 dias nesse ponto, porque os 90 dias, né, é o prazo máximo que a lei estabelece para fins de proporcionalidade do aviso prévio. Então, o aviso prévio indenizado, ele corresponderá à remuneração do período em que o empregado deveria estar trabalhando pré-avisado. A remuneração do período em que o empregado deveria estar trabalhando ciente da dispensa, do encerramento da relação de emprego ao final daquele prazo. Se esse pré-aviso, essa comunicação não é dada com a antecedência necessária, o empregado terá direito a contar, né, os 30 dias aí no tempo de serviço e também a remuneração relativa a esse período de pré-aviso. Daí se chama aviso prévio indenizado. E a repercussão do aviso prévio indenizado, da indenização do aviso prévio, basicamente são duas, né? Existem outras repercussões nos cálculos, mas basicamente duas, que é a contagem do tempo. Então, é preciso retificar a data de saída para incluir aí a projeção do tempo de serviço, como se diz, né? A projeção do tempo de serviço e a remuneração do período respectivo, que será indenizado para o empregado pelo fato de o empregador não ter cumprido essa sua obrigação legal. Então, assim, nós, né, fechamos aqui a parte do aviso prévio indenizado e a sua projeção no tempo de serviço. O próximo pedido diz respeito à questão do Vale Transporte. O Vale Transporte, ele é um direito que não consta expressamente no texto da CLT. O Vale Transporte, ele veio regulamentado legalmente por uma lei de 1985, existe também um decreto de 2 anos depois, né, decreto de 87, disciplinando o direito ao Vale Transporte, e de lá para cá muita coisa aconteceu, né? O Vale Transporte, na década de 80, e mesmo antes, né, o Vale Transporte ele era uma espécie de ticket, né? Ele era um ticketzinho que você, então o empregador adquiria esses tickets e entregava ao empregado esses tickets na quantidade de transportes diários que o empregado tinha que pegar para o trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. Então, para o empregado, por exemplo, que pegava 2 transportes públicos por dia, ele recebia, então, a quantidade de dias úteis no mês, né, vezes a quantidade de transportes, né? Poderia ser aí, digamos, 50, 46, 52, a depender do mês, a depender dos dias trabalhados. Quando o empregado necessitava pegar 2 transportes para ir, 2 para voltar, né, aí então essa quantidade deveria ser dobrada. O empregador adquiria os vale transporte, tinha um desconto especial para a aquisição desses vales em quantidade por parte das empresas. Então elas disponibilizavam ao empregado esses vales, né, no início do mês, para que o empregado pudesse então custear o seu transporte, no caso com o ticket, com o vale transporte em mãos. Não é por acaso que, com a dinâmica do vale e do ticket em mãos, é que a legislação previa que o vale transporte não podia ser pago em dinheiro. Não pode ser pago em dinheiro, exatamente porque existia a lógica do ticket. Hoje a situação está bem mais complexa em relação ao vale transporte, porque hoje você tem a questão da recarga do cartão. Então a empresa tem que viabilizar os meios aí para providenciar a carga desse cartão por parte dos empregados. Então, lembrando que o vale transporte, que é o custeio do trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, esse vale transporte ele é custeado pela empresa, não pode ser debitado do salário do empregado, salvo, né, a coparticipação que a lei estabelece de 6%. Então o empregador pode descontar do salário do empregado até 6% do salário por conta do vale transporte. Então, para o empregado, né, requerer o vale transporte, ele tem que observar primeiro se precisa realmente pegar transporte público para ir para o trabalho, se ele pega transporte público para ir para o trabalho ou não, e se pegando esse transporte público, se compensa arcar com 6% do desconto que a empresa faz no contra-cheque ou não. E então, se ele pega esse transporte, se ele acredita que o desconto seja compensatório, que o desconto seja vantajoso para ele, o desconto ficaria abaixo do valor que ele teria que desembolsar
se ele mesmo fosse arcar com o carregamento dos cartões, né, com o custeio das passagens, então ele requer e solicita a entrega, né, a disponibilização do Vale Transporte para o empregador. Então o empregador tem a obrigação de oferecer o Vale Transporte desde que o empregado tenha a necessidade de chegar ao serviço por meio de transporte público. Então a recarga, né, a carga, o valor que serve para custear a passagem deve ser arcado pelo empregador. Se o empregado pega o transporte público, solicitou esse benefício ao empregador, o empregador não fez a concessão do benefício, o empregado tem direito, portanto, a reclamar na justiça, né, o valor em dinheiro para indenizar o pagamento do Vale Transporte. Então, o empregado que custeou do próprio bolso o valor do trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, caso o empregador não tenha concedido o Vale Transporte, que é o direito do trabalhador, embora não previsto na CLT, mas é o direito legalmente assegurado, então o empregado, ele tem, né, que ele tem como levar essa questão para o judiciário e reclamar o pagamento desses valores que não foram que não foram custeados pelo empregador no que diz respeito ao Vale Transporte. O Vale Transporte também, de acordo, é muito comum nós termos situações de norma coletiva, né, que viabiliza o pagamento do Vale Transporte em dinheiro direto no contra-cheque para o empregado. Então, se a norma coletiva dispuser a respeito sobre o pagamento do Vale no contra-cheque, o empregador não estiver fazendo esse pagamento, o empregador também poderá responder no judiciário pelo valor que não foi pago ao trabalhador, né? E então o Vale Transporte acaba tendo essa característica de custear o deslocamento do empregado. E justamente por custear o deslocamento do empregado é que o Vale Transporte não tem conotação salarial. Veja, é um pagamento que decorre da relação de emprego. Portanto, em tese seria né, salário, naquele conceito básico de salário que nós vimos. Acontece que o Vale Transporte, por se destinar a indenizar a despesa do transporte, é que ele não tem natureza salarial. Claro que vai ter natureza salarial por conta aí do contrato realidade, né, da primazia da realidade, se o empregado não pega o transporte e recebe o Vale Transporte mensalmente lá no contra-cheque, ou ainda na situação em que o Vale Transporte é um valor absurdo, do tipo, o empregado recebe 2.000 de salário e 4.000 de Vale Transporte no contra-cheque. E o empregador, então, está tentando o quê? Sabendo que o Vale Transporte não tem natureza salarial, embora teoricamente tivesse, mas sabendo que o Vale Transporte legalmente não tem natureza salarial, o empregador então pretenderia fazer o pagamento do salário travestido de Vale Transporte para evitar arcar com os encargos que decorrem da folha de pagamento, do salário, enfim. Então, o Vale Transporte, ele se destina a essa finalidade, e se a finalidade não for observada, for desvirtuada, o empregado pode também requerer aí que, por conta da primazia da realidade, seja desclassificado aquele direito como Vale Transporte e seja considerado como salário travestido, um salário dissimulado, o que acarreta aí a nulidade dessa prática por parte do empregador. Então, o Vale Transporte basicamente é isso, é um direito relativamente rápido de se abordar, né? E vamos então passar para o próximo direito, que são, na verdade não é o direito, né? São os direitos previstos em normas coletivas. O que acontece com a questão das normas coletivas? Como nós já vimos, né, no primeiro vídeo deste curso, acontece que a CLT viabiliza a possibilidade de as próprias partes envolvidas, os próprios atores das relações de emprego, eles possam estabelecer normas, né, autonormatizarem, né, a prestação de serviço, o dia a dia, né, do contrato de emprego. Então, a essa prerrogativa de autonormatização, né, nós damos o nome aí de negociação coletiva, de normatização coletiva, melhor dizendo, damos o nome de normatização coletiva, e essa normatização coletiva, em regra, ela decorre de uma negociação coletiva. Essa negociação coletiva, ela pode ser conduzida aí entre sindicato profissional, que é o sindicato dos empregados, e o empregador, e essa norma coletiva negociada, né, a ela dá-se o nome de acordo coletivo de trabalho, ou então a negociação envolvendo os sindicatos, o sindicato profissional, que é o sindicato dos empregados, e o sindicato da categoria econômica, que é o sindicato patronal, dos patrões.
Então, os dois sindicatos, uma vez que negociam a norma coletiva qualquer, essa norma coletiva será denominada de convenção coletiva de trabalho. E o que acontece com essa questão aí da norma coletiva? Alguns direitos têm previsão em norma coletiva. Alguns direitos que não têm previsão legal têm previsão em norma coletiva. Alguns, inclusive, têm a previsão legal e a norma coletiva ela estipula de maneira diferente aquilo que a lei dispõe. Né? A Constituição viabiliza que a norma coletiva possa até, veja só, piorar a situação do trabalhador. Em 3 casos, pelo menos, a Constituição viabiliza, que a norma coletiva tenha uma disciplina impégios. Ela possa piorar a situação do trabalhador, no que diz respeito à redução do salário. Nenhuma lei pode fazer redução de salário, nenhum contrato pode pressupor um salário reduzido, mas a norma coletiva pode reduzir o salário, observados alguns parâmetros. Então, a norma coletiva pode piorar a situação do trabalhador quanto a salário, pode piorar em relação à jornada e pode piorar também em relação à duração do trabalho, nos turnos ininterruptos de revezamento. Então, nesses 3 casos aí, a Constituição viabiliza que a norma coletiva piore a situação do empregado. Mas, em regra, a norma coletiva objetiva melhorar, ou pelo menos disciplinar de maneira diferente do que a lei dispõe, a situação do empregado. E nessas situações em que a norma coletiva melhora a situação do empregado, é muito corriqueiro que nós tenhamos direitos novos, direitos que não têm previsão legal e que para aquela categoria ou para os empregados daquela empresa, esse direito acaba sendo aplicado à margem do que a lei dispõe, mas dentro do que a norma coletiva estabelece. Então, é muito comum, por exemplo, uma norma coletiva estabelecer um direito chamado adicional por tempo de serviço, que na verdade, tecnicamente, o correto seria gratificação por tempo de serviço. Nós vamos ver adiante por que seria gratificação e não adicional. Mas é muito comum utilizar o nome adicional por tempo de serviço, talvez até por conta da legislação estatutária, que previu aí, durante um certo tempo, a legislação dos servidores públicos estatutários previu o direito chamado adicional por tempo de serviço, só que tecnicamente esse direito deveria ser chamado de gratificação e não adicional. Pois bem, mas superando essa questão terminológica, o fato é que a lei, a CLT, não prevê que o empregado, por mais tempo que fique na empresa, receberá um salário maior. A lei não prevê isso. Então, se observados aí o mínimo profissional, o mínimo normativo, o salário mínimo, o empregado pode ficar aí anos a fio sem aumento, recebendo o mesmo salário, já que a lei não assegura aí a correção automática, não assegura aí não assegura nem a correção automática do salário e também não assegura o incremento salarial por tempo de casa, por tempo de empresa que esse empregado tenha. Não assegura isso. Então, é possível que a norma coletiva estabeleça esse direito. Aqui, por exemplo, na Bahia, nós temos esse caso corriqueiro na situação dos vigilantes. Os vigilantes aqui, no Sindicato dos Vigilantes, eles têm uma cláusula na convenção coletiva estabelecendo aí, um adicional que não é exatamente por tempo de serviço, seria um adicional diferente, que também é gratificação, seria a gratificação de boa permanência, que é ficar 1 ano na empresa sem receber nenhum tipo de sanção, advertência, censura, suspensão, enfim. Então, ficando 1 ano na empresa sem receber nenhum tipo de sanção disciplinar, esse empregado vai ter um incremento de 1% no salário a partir do próximo ano. E se continuar assim no próximo ano, 2%, 3% e assim sucessivamente. Então, esse adicional de boa permanência, que seria a gratificação, tecnicamente falando, esse adicional de boa permanência é um direito que só tem previsão na norma coletiva deles. Se outra norma coletiva quiser replicar esse direito, ótimo, pode fazê-lo, nenhum óbice legal, mas na lei não existe. Se não fosse a norma coletiva, esse direito não existia. O vigilante não teria direito a esse incremento salarial. Então, adicional por tempo de serviço, ou melhor, gratificação por tempo de serviço, que a norma coletiva preveja, também é uma situação análoga. Se a norma coletiva prevê alguma coisa a respeito, vale o direito previsto na norma coletiva. Caso contrário, o empregado não tem esse direito. Da mesma forma, acontece com um direito muito comum e que muita gente acredita que tem a previsão legal, mas não tem, que é o auxílio alimentação. O auxílio alimentação não tem previsão legal. Salvo a questão dos servidores públicos, o auxílio alimentação não existe uma lei
que impõem ao empregador o dever de fornecer auxílio alimentação, por exemplo, diferente do que acontece com o Vale Transporte. O Vale Transporte tem a lei. O auxílio alimentação não. Então, se o empregador quiser simplesmente não custear o auxílio alimentação do empregado, quiser não fornecer nenhum incremento, nenhum acréscimo, pelo fato de o empregado ter que custear a despesa de alimentação, paciência. O empregado vai ter que custear suas despesas com alimentação. Inclusive despesa com alimentação nos dias em que ele estiver no trabalho e não puder retornar em casa para almoçar. É possível. É plenamente possível. Então, mas não será possível se a norma coletiva prevê alguma coisa a respeito. Então, se você é empregado regido pela CLT e recebe auxílio alimentação, quase certamente existe uma norma coletiva que assegura esse direito para você. Assegura esse direito para a categoria ou para aquela função, receber o auxílio alimentação no valor de tanto. Como o direito ao auxílio alimentação não tem previsão legal, o valor pode ser livremente estipulado. Pode ser um ticket de R$10 por dia, R$15 por dia, R$5 por dia, pode ser um valor mensal, enfim. O fato é que o auxílio alimentação, ele tem previsão em regra e norma coletiva. Em regra e norma coletiva. Então, se a exemplo do auxílio alimentação, do adicional, entre aspas, aí, né, da gratificação por tempo de serviço, do adicional, entre aspas, da gratificação de boa permanência, dentre outros direitos que o empregado eventualmente possa reclamar na justiça que não foram pagos pelo empregador, se você tiver algum direito que tem previsão na norma coletiva, a míngua de previsão legal, você pode reclamar esses direitos de norma coletiva também numa reclamação trabalhista. Você também poderá levar esse pedido numa petição inicial. Agora, é preciso chamar a atenção para o fato de que o juiz não é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem aí o dever de conhecer a legislação federal. Então, o direito do trabalho, por ser regulamentado aí pela legislação federal, o juiz tem o dever de conhecê-lo, o direito previsto na lei trabalhista federal. Agora, o direito previsto na norma coletiva não existe obrigação legal de conhecer. Se o juiz conhecer, é ótimo, excelente. Mas, em regra, ele não conhece. Porque são inúmeras categorias, inúmeros sindicatos, inúmeras normas coletivas. Então, se você, advogado ou advogada de um trabalhador, pretende levar para a justiça um direito que o seu cliente entende não ter sido pago, e pretende reclamar esse direito no judiciário, esse direito tem fonte normativa, esse direito está previsto em norma coletiva, é preciso que na petição inicial faça esse pedido, se faça o pedido do direito, e que como prova documental desse direito se junte à norma coletiva que se refere. A norma coletiva, ela, de acordo com a CLT, ela tem um prazo máximo para vigorar, que é 2 anos. A maioria delas são feitas aí, a maioria delas é feita aí com o prazo de 1 ano. Mas algumas ultrapassam 1 ano e pode chegar a 2. Até 2, nenhum problema. A CLT assegura, né, a validade e eficácia dessa norma coletiva por até 2 anos. Mas no máximo em 2 anos é preciso refazer a norma coletiva, colocar uma outra norma coletiva em vigor, né? E a data da entrada em vigor da norma coletiva é o que a gente chama de data base, né? Então, a norma coletiva, ela, por definição, ela é temporária. Ela tem uma eficácia temporal delimitada. Então, se o direito ultrapassou alguns anos sendo recebido, melhor, se o direito ultrapassou alguns anos sem ter sido concedido, sem ter sido aí cumprido pelo empregador, o advogado do reclamante ou a advogada do reclamante precisa juntar a norma coletiva de todos esses períodos a que se refere a petição inicial. Então, é preciso juntar a norma coletiva anterior, e a anterior da anterior, e a atual, enfim. É preciso juntar a norma coletiva como prova documental para lastrear o pedido do direito que está previsto apenas em norma coletiva. Então, vai pedir um direito previsto em norma coletiva, é imperioso que se junte à prova documental. Sem a prova documental, o juiz pode considerar aí o direito, né, como a alegação como improcedente, e a depender do que aconteça na fase recursal, é possível que se transite em julgado a decisão dessa forma, com a improcedência, e o seu cliente vai perder um direito que ele teria assegurado, bastando que se juntasse à norma coletiva. Mas eu não consegui ter acesso à norma coletiva, então eu não sei como obter acesso à norma coletiva. O que fazer? O que fazer, primeiro, é ver se o empregado consegue essa norma coletiva ou você consegue essa norma coletiva perante o sindicato. O sindicato geralmente tem as
as cópias lá, as vias lá. Então você pode buscar o sindicato, pode pedir para o juiz oficiar, né, a superintendência do trabalho local, porque a norma coletiva precisa ser depositada nos órgãos aí do ex-Ministério do Trabalho, né, nos órgãos de relações de trabalho do governo federal. E é possível também que o juiz determine a juntada da norma coletiva pela parte adversa. Então você tem maneiras de se requerer, exigir a juntada da norma coletiva. A norma coletiva, então, ela pode ser obtida por diversos meios. Não é justificativa plausível alegar que não foi possível obter acesso para que o direito não seja concedido. É imperioso que se junte a norma coletiva e você precisa adotar os meios necessários para que a norma coletiva conste nos autos de alguma forma, seja procurando no sindicato, nos órgãos de fiscalização em relações de trabalho, que seria, no caso, aí, as superintendências do trabalho, né, gerências do trabalho no interior do país, ou até mesmo a parte adversa juntar essa norma coletiva. Então, é preciso buscar uma maneira de juntar essa norma coletiva nos autos. Sem essa norma coletiva, o juízo não pode deferir esse direito. Se ele deferir, é claro que vai abrir a possibilidade evidente de recurso por parte do empregador. É preciso juntar a norma coletiva para lastrear o direito que só tem previsão nela. Né? Para encerrarmos então aqui essa abordagem sobre direito previsto em norma coletiva, cabe ressaltar que norma coletiva também será a sentença normativa, ou a sentença ou a decisão que advém do dissídio coletivo, chamada sentença normativa. O correto seria, na verdade, chamar de acórdão normativo, já que a decisão é dada pelo tribunal, né, pelo órgão colegiado. Então, esse acórdão normativo ou sentença normativa, que é a decisão dada no âmbito do dissídio coletivo, também é uma norma coletiva. A diferença é que a norma coletiva ela não foi negociada. Até se tentou negociar antes, mas o impasse na negociação levou ao dissídio no tribunal. E então a decisão do dissídio, que estipula novas normas e condições de trabalho, pode também estipular direitos que só estejam previstos naquela categoria. É possível que o dissídio coletivo estabeleça, a decisão do dissídio coletivo estabeleça que o valor do auxílio alimentação é de, digamos, R$10 por dia. Então, você, advogado ou advogada de um trabalhador que não recebe esse auxílio, tem que juntar a cópia da decisão. Aqui se refere esse direito para lastrear o pedido a ser levado no judiciário. Então, não é desculpa não ter acesso a essa norma. É preciso buscar essa norma de alguma forma. Sem a norma, o juízo não poderá dar o direito. E se conceder, fica evidente a chance aí que o empregador tem de recorrer e conseguir reverter a decisão nesse ponto. Então, direito previsto na norma coletiva, juntar na norma coletiva. Se ao longo dos anos o direito não foi concedido, é preciso juntar a norma coletiva de todos os períodos a que se refere a postulação, sob pena de o juiz considerar o direito aí como procedente em parte. Só vai deferir aquela parte que tem lastro na norma coletiva juntada. O período que não tem esse lastro, o juiz vai considerar como não provado, não demonstrado, e, portanto, improcedente na parte que não foi, né, levada à justiça no que diz respeito à sua comprovação. Então, os direitos previstos em norma coletiva seria aí nosso 8º pedido, é o pedido com o qual a gente encerra, né, a abordagem de hoje, nosso vídeo de hoje. E aí, mais uma vez, eu solicito, né, a quem tenha assistido e gostado do vídeo, e por favor, se inscreva no canal aqui, no nosso lado, né, do nosso lado esquerdo, à direita de quem assiste, e também acompanhe os outros vídeos do canal, clicando aqui na janelinha que vai aparecer do lado direito, né, do meu lado direito, do lado à esquerda de quem está assistindo. E é isso, a gente se vê no próximo encontro, também para abordar o pedido, a segunda parte dos pedidos da petição inicial. É isso, nós, né, nos veremos em breve. Até lá, a gente se vê.